Depois você me manda os valores, tá? Obrigada. Vai lá. Tô tentando saber como é que faz pra pedir pra participar aqui, enviar solicitação. Já achei. Vambora. Chegou, Tainara. Ó, tô bem na hora, hein? Nossa, graças. Acho que não. Oi? Oi, oi, oi. Ai, ai. Eu Tudo vou só bem esperar aí? mais um. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Uma Eu vou chuva esperar aqui. só uma chuva por aí? É, Você tá conseguindo me ouvir bem dessa vez? tô. E você, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo direitinho. Esperar E um essa pouquinho, né? produção? Hã? E essa produção? Você viu? A Karen veio aqui me salvar. A quem tem amigo, meu filho, tem tudo, né? Tá certo. Eu vou esperar mais alguns minutinhos, porque agora deu 6h20 mesmo. Vou esperar mais uns 2 minutinhos e aí a gente já começa, tá bom? Tá bom. Eu vou ficar olhando pro lado, porque eu coloquei as perguntas aqui no computador do lado para tá fazendo, tá bom? Tá, ótimo. E o nervoso passou? Ah, não muito, não. Eu acho que vai Oi, passar só quando Milene. terminar É, a primeira, né? Depois vem mais, né? ó, já avisa que o Estúdio Bayer vai mudar a carinha do Instagram. Ah, que legal. Ah, é a Renatinha, a nossa, a pessoa que está ajudando a gente aí a mexer nessa parte. Ah, bem legal. Boa tarde, Esperar para só. quem está entrando, né? Boa tarde, boa noite para quem é Ah, daqui. é verdade, aqui é boa tarde, né? Aí já tá. E, e teve um monte de mudança de horário aí, é horário de Cuiabá, é horário de Brasília, Brasília. né? Fica tudo confuso desses horários. A Milena também ficou bem confusa. É, o horário aqui é bem mais baixo, né? Mas ainda tem outros bem diferentes, né? Lá para a parte do Acre também diminui mais ainda, né? Ah, é? Sabia não. Aham. O Acre é 1 hora menos ainda. A É, Milena é a de Milene onde? falando, ficou perdidinha. Obrigada, viu? A Milena é de onde? Boa tarde, Letícia. Oi, Dani. É um tererezinho, Maiara? Vocês e esses teus tererés, né? Vou fechar a porta aqui do estúdio para não entrar ninguém. Peraí. Ah, você é do Rio. Do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, né? Gente, eu fiquei apaixonada no Rio de Janeiro. Eu já fui 2 vezes, 2 anos seguidos no Rio, que eu amo, amei. E eu tô querendo ir de novo, porque ainda tem muita coisa para conhecer lá. Muita praia bonita, né? Muito. Eu amei, amei. Eu gosto. Sabe o que eu gostei do Rio? A animação em Copacabana, cara, naqueles quiosques. O pessoal para no meio assim do calçadão para dançar, sabe? Eu achei muito legal. Olha, eu acho que já deu 2 minutinhos aí, eu acho que a gente já consegue começar. Pode Ó, volte deixar, sempre, me menina. avisa da próxima. Vamos marcar. Aí já deu 2 minutinhos. Se você puder, Julie, já se apresentando aí, falar um pouquinho de você. Muito bem, vamos lá. Como que eu posso me apresentar, né? Bom, eu sou a Julie, sou formada em educação física. Tenho muitos sonhos, muitos projetos. Às vezes eu não dou conta de fazer tudo, de tanto que eu gosto de fazer, né? Sou muito feliz na minha profissão, amo ajudar as pessoas, amo fazer o meu melhor.
porque eu sei que quando a gente trabalha, né, com o corpo de outras pessoas, a gente está trabalhando com uma parte muito importante, que é o templo do Espírito Santo de cada um, né? Então, assim, eu amo mesmo fazer esse trabalho porque eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito na vida que Deus criou para isso. Então, eu sou bem realizada. Eu moro, bom, em São José do Rio Claro, mas eu estou aqui em Alta Floresta, passando um período que a gente montou um outro estúdio aqui. Então, eu estou por aqui, minhas meninas estão lá em São José cuidando, né? Para a gente expandir um pouco aí esse ensino que é tão maravilhoso. Eu trabalho com Pilates hoje e com LPF, que são as duas metodologias que eu escolhi para atuar na vida profissional. Eu já fui professora de musculação, de hidroginástica, de natação, amo todos eles. Mas, assim, o que eu vejo maior benefício e muitas qualidades foram esses dois métodos que eu escolhi, né? Que foi o Pilates e o LPF, porque é o que mais o pessoal fica feliz, fica bem, tira dor, né? Alcança os seus objetivos. Então, estamos por aí. Agora a gente vai começar com esse projeto muito bom também, maravilhoso, né, Mayara? Que é o projeto da Aham. comunidade que surgiu aí pra gente. Eu estou muito empolgada. Bom, é isso. Ai, que legal. Eu vou me apresentar porque eu acho que tem algumas pessoas que veio do perfil do Estúdio Bayer, né? Meu nome é Maiara, eu sou mãe de duas menininhas aí de 5 meses, as gêmeas. Meu perfil é um milagre em dobro, né? Porque realmente foi um milagre ter elas. A gente passou por muitas coisas. Foi uma gravidez por fertilização in vitro e depois tive uma gravidez bem difícil, cheia de complicações. Mas graças a Deus as duas estão aqui, dormindo, graças a Deus. Você conseguiu, né? Essa vitória. Foi um dia hoje uma loucura. Eu falei assim: meu Deus do céu, será que vai dar tempo de colocar as duas para dormir? Mas as duas estão dormindo. Então, Bom, quando eu conversei um pouquinho com a Júlia sobre o projeto, né, é que desde sempre aqui, desde o meu momento tentante aqui, eu fui mudando a alimentação, fui fazendo exercício físico, melhorando mais a questão da minha qualidade de vida, né, para poder engravidar, para poder fazer a FIV, fertilização. Então, eu falei assim, nossa, seria tão bom se tivesse uma comunidade que trabalhasse assim com a gente, que está se mudando, assim, e que não ocupasse tanto assim da do meu gente. tempo, né? Porque assim, o meu tempo é uma loucura. A Milena também deve saber agora que a Milena também teve nenenzinho agora, então sabe que a vida é uma loucura, é bem corrido. Então eu falei assim, nossa, seria tão legal se tivesse algo do tipo. Aí foi daí que foi surgindo as ideias, né? Conversando com a Julie. Eu tenho a minha primeira formação, eu sou enfermeira, então, eu entendo um pouquinho dessa área da saúde também, né? Não atuo na área, e minha área era totalmente diferente, mas a gente começou a conversar sobre os benefícios, né? E a Julie vai falar um pouquinho agora de como que vai ser esse projeto, o que que a gente quer trazer, né? Bom, o projeto, ele faz tempo já que estava no meu coração de estar realizando, porque eu tenho muita gente muito maravilhosa ao meu redor, né? Que são incentivadoras, e como é bom a gente ter pessoas assim, né? Então, a maior parte dos meus incentivadores foram meus alunos, né, Mayara? A Mayara também foi minha aluna à distância aí do LPF. Eu tive essa oportunidade de ser uma professora internacional. Então, assim, eu fiquei A muito Tainara também feliz. foi, ela tá aqui na live, ela Quem? também foi. A Tainara. É verdade, Adriane, minha prima também está aí, também foi minha aluna. Tainá, é verdade, Thay, você está por aí, não sabia não? Então, isso é muito legal, porque quando você tem pessoas que te incentivam, acreditam no seu trabalho, você entende que você está fazendo algo diferente, né? E acabou assim surgindo no meu coração também essa ideia há um tempo atrás, só que eu nunca tinha colocado em prática, né? E acontece que nesses últimos dias eu recebi assim muitas mensagens, né? Uma foi da Mayara falando: "Por que que você não faz um projeto? Vamos fazer um projeto, né?
E foram muitas outras, assim, muito próximas, assim, sabe? Então eu falei, isso é resposta de Deus, então eu preciso colocar isso em prática, né? E eu aproveitei o momento que eu tô vivendo, né? Que é um momento que eu tenho um pouco mais de tempo, e aí resolvi ocupar minha mente pensando nesse projeto. E vieram, assim, muitas ideias, né? A gente foi conversando, eu e a Mayara, a gente falou, nossa, isso seria legal. Aí ela, é verdade, isso está legal, vamos fazer isso também? E a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre esse projeto, que é um projeto online, que é uma oportunidade, né, graças aí à internet, à tecnologia, né, a gente tem essa oportunidade de atingir o maior número de pessoas que a gente consegue, né, através dessa tecnologia, para a gente poder ajudar, né? Ajudar a suprir algumas necessidades, que é o que a gente vai fazer aqui nessa terra, né? Que é servir. Então, a gente está aqui para servir. E a gente teve uma ideia muito legal, que é juntar, né, a ideia do nosso estúdio, que a gente tem uma equipe, né, para estar fazendo esse projeto. É um projeto, assim, bem completo e a gente vai estar respondendo algumas dúvidas hoje, né? Você quer fazer alguma pergunta para começar? Para começar, que acho que a primeira pergunta é: existirão regras para entrar na comunidade? Bom, eu acredito que regras não, né? Mas, assim, vão ter alguns passos a ser seguidos, né? Para que a gente possa estar conseguindo alcançar o nosso objetivo, porque a gente precisa ter alguns propósitos, né? Porque não adianta nada a gente estar participando de alguma coisa e não seguir certinho a risca, porque a gente não vai colher os resultados, né? A gente está buscando resultados, então a gente precisa estar seguindo as orientações dos profissionais para assim a gente conseguir alcançar esses objetivos que a gente tanto deseja. E a gente está aqui para ajudar uma equipe multidisciplinar para estar alcançando esses objetivos que eu sei que todos nós, né, temos, né? Objetivos assim, de ser saudável, de estar num peso bom, né? De talvez trabalhar algo que está incomodando na gente, né? A barriguinha, né? Então a gente precisa Uhum. seguir, sim, as propostas dos profissionais, né? Para conseguir atingir esses objetivos. Eu acho, assim, que a internet, da mesma forma que ela te traz essa liberdade de você explorar mais esse lado estando de casa e acessando da onde você quiser, também traz essa questão de que muitas pessoas não levam tão a sério, né. Então é uma comunidade que a gente quer que as pessoas levem a sério, que cuide da saúde, né. Isso só ela vai entrar e ela pode participar e ela não vai fazer, vamos supor, vai ter desafios, vai ter é, atividades que vai precisar ser feito. Sim. E aí, como que ela vai colher os benefícios, né? Se ela mesma não está se colocando para fazer as atividades, né? Sim. Então, essa parte da internet ajuda e, por É, outro lado, também. a primeira parte que eu acho muito interessante é a gente se priorizar, né? Colocar a gente como prioridade dentro dessa realidade nossa, que eu sei que principalmente de quem tem filhos é bem difícil, né? Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte: você ama cuidar dos seus filhos, você ama cuidar da sua família, mas para você conseguir cuidar de todo mundo que você ama, você precisa estar bem. E se você não estiver bem, como é que você vai cuidar, né? Então a gente precisa assim ter essa noção de que eu preciso daquele momento para eu cuidar da minha saúde, porque eu preciso estar bem, eu preciso ter uma saúde boa, tanto física quanto mental, para conseguir atingir esse objetivo de fazer o nosso melhor por quem a gente ama. Porque a gente só Uhum. consegue fornecer para o outro aquilo que a gente tem, né? Exatamente. A Milene mandou uma pergunta aqui nas caixinhas, na live. Sendo uma comunidade, como que cada um que participa pode ajudar a florescer mais o projeto? Acho que essa pergunta eu consigo responder. Por ser uma comunidade, a gente vai estar muito mais próximo. Vai ser como se fosse um grupo de apoio mesmo, né? Então, é um grupo de apoio para a gente fazer atividade, mudar a alimentação, um grupo de conversa, vai ter psicóloga junto também. Então, é um grupo assim que todos vão estar participando. E isso que é o legal, né? Porque às vezes a gente está
aqui eu me sinto muito sozinha, né? Uhum. Eu moro em uma cidade pequenininha, moro fora, não tem todas as pessoas, e a maternidade também é uma coisa bem solitária, né? Então, se a gente encontrar pessoas que estão vivendo os mesmos momentos também, não é só para mãe também, é para mulheres, é para pessoas que estão tentando também engravidar. Então, vai ser esse grupo, essa troca que vai estar acontecendo ali sempre, né? Claro que você não é obrigada a fazer a troca, né? Mas essa é uma coisa que a gente vai disponibilizar, né? Sim, eu acredito que isso é muito importante até para incentivar, né, a gente, para a gente conseguir estar realizando isso, a gente precisa de ajuda, né? Em vários momentos da vida. E às vezes tem coisas que a gente precisa de um empurrãozinho e talvez uma cobrança, né? Um incentivo ali em algum momento, talvez vai servir para cada uma. E como a gente vai estar trabalhando nesse projeto mais personalizado, com uma quantidade limitada de pessoas, né? Talvez já respondendo alguma pergunta aí, Sim. esse trabalho, então, ele vai nos proporcionar essa interação. Talvez uma conversa, né? Talvez você precise conversar em um momento, falar, hoje eu não estou legal. E a gente ter essa troca, né? Ou talvez dúvidas durante a realização de alguma atividade. Por isso que nós resolvemos montar aí uma equipe bem legal, uma equipe multidisciplinar, né, onde vai ter fisioterapeuta, vão ter professores profissionais de educação física, nutricionista, psicólogo. Então, a gente vai estar aí com uma equipe bem completa para estar ajudando em cada parte, né, do nosso dia a dia. Porque, assim, até a gente conseguir formar esse hábito, ele é um pouquinho mais difícil. A gente precisa de né? Vamos lá, o que você acha? Vamos fazer isso, desafios, né? Que te lembrem, né? Talvez algumas estratégias que façam com que você tente se priorizar, né? Porque hoje no nosso dia a dia a gente prioriza outras coisas e vai deixando para lá, né? A atividade física. E, segundo alguns estudos mostram, né, a gente precisa de até 21 dias para formar um hábito, né? E depois firmar esse hábito. Então, eu acredito que esse acompanhamento vai nos ajudar a criar esse hábito para depois seguir aí para o resto da vida, porque a gente sabe que a atividade física é para o resto da vida, né? É. Agora eu vou à próxima pergunta, né, que fala assim, terá vagas limitadas? Vagas limitadas? Sim, Sim. a gente vai trabalhar com vagas limitadas, por essa questão mesmo da personalização, né, de um trabalho mais assim presente, né? Porque todos nós temos um dia a dia muito cheio, muito corrido, com muitas responsabilidades, né? E para a gente estar conseguindo atender uma certa quantidade de pessoas da melhor maneira possível, então a gente precisa trabalhar com um pouco, né? Diz que aquele que pega muitas coisas não é bom em nada, né? Então, a gente Uhum. precisa focar numa equipe e trabalhar com essa equipe, com uma quantidade de pessoas que a gente consiga corrigir, né, a atividade, tirar dúvidas e também ter o trabalho ali especial da nutricionista, a conversa com a psicóloga, né? Então, tem toda essa questão. A próxima pergunta. Quanto tempo vai durar? Então, o propósito é uma duração de 2 meses. Como eu comentei agora há pouco, para a gente formar esse hábito, a gente precisa de, no mínimo, 21 dias, né? Então, esse primeiro mês, a gente vai estar trabalhando, né, toda essa questão estrutural, do equilíbrio muscular, né? Tá talvez sanando algumas dores primeiro, para a gente conseguir depois aplicar uma atividade física mais intensa, vendo a dificuldade de cada um e tentando fazer ali uma rotina, né? E aí, depois do segundo mês, seria para a gente focar num treino onde você já estivesse com uma consciência corporal mais alinhada e a gente conseguisse ali colocar um treino um pouco mais puxado, né? Uhum. Vai ser em que horário? Então, essa questão dos horários, elas são bem delicadas, porque todos nós, né, como a gente comentou, temos horários, e principalmente quem tem filho, né, tem uma rotina que não é muito assim, você faz uma proposta para o seu dia, a Mayara mesmo deve saber melhor do que eu sobre isso, mas às vezes sai daquela ideia que a gente tem, né?
Então nós vamos ter algumas aulas, muitas aulas gravadas, né? E algumas aulas serão para tirar as dúvidas. Aí teria que ser com horário marcado, mas a plataforma vai ter disponibilizado ali muitas aulas gravadas. E depois as aulas do LPF também, que as aulas do LPF a gente vai ter que fazer ao vivo. Então, vão Uhum. ter alguns horários disponíveis diferentes ali, talvez para suprir cada horário específico, né, de cada região. Então, a gente vai disponibilizar vários horários ali diferentes. Por isso também a importância de ter um grupo limitado, né? E, Vagas limitadas. uhum. Aqui, ó, quero entrar nessa comunidade, como faço? Em breve, hein? Que bom que você está disposta. A gente vai lançar em breve aí a abertura das vagas. A gente está hoje só trazendo a proposta para vocês, mostrando, né, Tirando a dúvidas. grandeza que essa comunidade está, e logo mais a gente vai estar trazendo aí o lançamento. Como eliminar só a barriguinha? Eu emagreci, mas a barriguinha ficou depois do parto. Então, essa questão é uma questão bem interessante, né? Porque o corpo ele se modifica totalmente para receber uma criança, né? Ele abre ali as costelas, o quadril fica mais aberto, né? A pele cede mais para receber esse bebê, tá, né? O corpo está abraçando essa criança. O problema é que depois da gestação ele não volta sozinho como ele era antes. Por isso que dizem que Uhum, uma mãe, depois que você se torna mãe, você é outra pessoa, né? E realmente o corpo também. Ele precisa ter um encaminhamento, ele precisa ter um profissional para que te ajude a fazer essa parte fisiológica estar retornando novamente, tá? Fazendo uma reestruturação. Então a gente tem a separação da linha alba, né? Que muitas mulheres desenvolvem a diástase, né? Que é o separamento da linha alba e a gente precisa estar realinhando ela. As costelas precisam estar retornando também para o seu local, né, para o seu fisiológico, porque cada organismo tem uma fisiologia, né? Então, precisam ser aplicadas técnicas específicas de alguns profissionais para te auxiliar nisso. Talvez o seu problema não seja somente pela pele, né? Porque a gente fica com um pouco de excesso de pele mesmo, ainda mais se forem outras gestações ou então de gêmeas, né, Mayara? Que a coisa fica bem, não tá. bem maior. Mas Eu acho que eu vou ser o seu maior projeto. eu adoro o desafio. Então, assim, né, essa questão envolve muitas coisas. A gente precisa estar fortalecendo novamente, né, a sua cinta, que Deus fez a gente com uma cinta natural, não é essa cinta que a gente usa não para manter, né, mas é uma cinta natural que é feita por músculos que provavelmente estão mais fraquinhos por conta da situação que foi vivida, que precisa ser, né, proposto novamente para esses músculos, né, essa questão de uma reorganização, diminuição também dessa pressão interna que é causada pela gravidade, pela fraqueza da parede abdominal, pelo excesso da gravidade estar incidindo sobre os órgãos, colocando eles para frente, né? Então tem toda uma questão do assoalho pélvico também, né? Então a gente precisa estar trabalhando e esse trabalho provavelmente vai ser o maior trabalho feito pelo LPF. O Pilates Uhum. auxilia, né? A gente tem alguns exercícios que auxiliam, porém o LPF é o que mais vai estar trabalhando nessa questão dessa reestruturação da diminuição da circunferência abdominal. E eu acho que essa parte da barriguinha é para geral, né? Mulherada aí, você está reclamando da parte da barriguinha, né? Que é tanto no antes de engravidar, depois de engravidar, a barriguinha que mais fica ali, né? Que Incomoda, demora para perder, incomoda. incomoda, né? E o mais engraçado, sim, sabe, Mayara, que no decorrer assim dos meus dias profissionais, da minha experiência, né, que a gente encontra muitas pessoas com diástase e muitos homens mesmo, Uhum. sabe? Não é só questão da gestação, mas é talvez um excesso de peso que você pegou quando você era mais novo e você não tinha essa estruturação bem adequada para aguentar essa pressão. Então, eu acho que engloba assim geral, sabe? Uhum.
Deixa eu ver qual próximos. Esses serviços serão pagos? Qual o valor? Acho que foi uma das perguntas que a Tainara também perguntou aqui embaixo. Uhum. Sim, terá um valor a ser cobrado, né? Porque nós estamos trabalhando com muitos profissionais. É um trabalho assim bem delicado, e de muito comprometimento. Então a gente precisa sim ter um valor para a gente suprir, né, os horários que nós vamos estar trabalhando, os gastos, né? O estudo que nós também tivemos aí um gasto, né, para ter esse conhecimento todo que a gente vai trazer para vocês, né? Vai ter um valor específico, sim, mas nada que seja assim, né? De forma. Será acessível, né? Vai ser um valor bem acessível. Eu acredito que sim, a gente está trabalhando nisso. Que ótimo. Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui, deixa eu verificar só um momento. Como manter o corpo após gestação, né? Que entra tudo que a gente vai trabalhar ali. Trabalhar Não é só alimentação, não é só exercício, acho que é um conjunto, né? tudo. De tudo. Eu acho muito interessante assim, que a gente vê hoje na internet, né, em vários locais, muita gente trabalhando com essa questão de perda de peso, né, e tudo mais. O que eu entendo, o meu conceito, de acordo com o Pilates que a gente vai aplicar dentro desse curso, que é o corpo como um todo. Então, a gente não precisa só do trabalho intenso, o aeróbico, né? Até porque, como é que eu vou colocar, Mayara, em cima de você, polichinelo, salto, exercício de agachamento, muita carga, sendo que você acabou de ter o seu corpo modificado e você não tem uma estrutura corporal para suportar esse treino intenso, né? Então, a gente precisa trabalhar ele como um todo, a gente precisa reequilibrar a musculatura, a gente precisa trabalhar o alongamento dos músculos que estão encurtados, porque quando você tem uma barriga grande, você não consegue fazer mais muitos movimentos. Então, você fica um período da sua vida com alguns movimentos mais Limitados. diminuídos, né? Então, a gente precisa retornar esses movimentos. A gente precisa fazer esse retorno. Precisa trabalhar a coordenação, equilíbrio, que é muito importante, porque na gestação você perde bastante equilíbrio também, pela questão de você estar ali com, né, a barriga um pouco pesada, né, e tira a sua visão também, né? Eu não sei, né, que eu nunca passei, mas eu imagino, é o que eu estudei, né? Andamos que nem um pinguim. E o equilíbrio também é diminuído. Por quê? O nosso abdômen, ele é um dos principais músculos que controlam o nosso corpo, porque ele é o centro, né? Tanto que a gente denomina ele como powerhouse, né? Que é a caixa de força, casa de força, que é onde a gente tem ali a estruturação para a coluna, para o quadril. Então, se isso tudo está desfocado, né? Está desequilibrado, como é que eu vou entrar com você, Mayara, já mandando você fazer exercícios intensos? Eu preciso, então, trazer você para você se reorganizar, a musculatura se reorganizar, reequilibrar, para daí eu conseguir fazer um trabalho com você mais intenso ali na frente, mas que vai ser um trabalho contínuo, não vai ser interrompido porque você se machucou, que é o que mais a gente vê, né? A gente vê gente que quer muito, né? Porque a gente, quando a gente está incomodado, acima do peso, a gente quer, por todo custo, né, ali, imediatista, fazer o negócio render, né? Então a gente vai e fala, não, eu vou fazer, vou pular corda, vou fazer polichinelo, vou correr, vou, né, aumentar a intensidade da caminhada, mas quando dá 2 semanas, tá, machuca as costas, tá, machuca a musculatura, o quadril, nosso Não ciático, consegue nem sentar direito das pernas doloridas. exatamente. Então a gente precisa fazer uma reestruturação. A gente começa engatinha primeiro para depois andar e depois correr. Então, esse é o meu conceito. É você preparar primeiro para depois você conseguir colocar uma carga. Tem um ditado que eu gosto muito, que fala bem assim, que antes de você, se você quer cortar uma árvore, você tem que passar o dobro do tempo afiando um machado para você conseguir ir lá cortar a árvore, senão você vai se cansar porque o trem não vai cortar, né? Então a gente precisa ter equilíbrio tanto emocional como mental e sim manter o foco, né? Que é o problema nosso. Eu falo por mim, tá? Eu sei que eu quero uma coisa, porém eu perco muito fácil o meu foco também.
Então, a gente precisa ter essa ajuda profissional também de uma pessoa que vai te auxiliar a não se sabotar, né? Para você conseguir formar esse hábito, para você reestruturar esse corpo, e aí depois que você reestruturou esse corpo, aí sim, aí é sucesso, aí você consegue manter essa caminhada. Verdade. Aqui tem outra pergunta falando: tenho dificuldade na alimentação. Ah, então, isso aí vai ser bem interessante, porque, como a gente falou aqui, a gente vai ter profissional que vai te ajudar nessa parte. E eu vou deixar para ela responder sobre isso, porque nós vamos fazer aqui algumas lives com os outros profissionais que estarão participando, né, do projeto. E eles vão estar falando especificamente sobre sua área de atuação dentro dessa comunidade, tá? Mas o que eu posso te adiantar é que nós temos excelentes profissionais trabalhando com a gente e que têm muita experiência e que vai te ajudar ali, né, junto com a psicóloga, porque para a gente manter, né, o nosso foco na reeducação alimentar, porque a gente não tem que falar dieta, né, é uma reeducação alimentar, a gente precisa ter um auxílio de alguém que entende melhor sobre essa sabotagem, porque a gente se auto-sabota, né? A gente pensa assim, não, só um docinho, não, só hoje, né? E quando vê, depois que você fez o só hoje, você O fala bem dia do assim, lixo que vira a semana inteira. aí a gente fala assim, ah, mas ontem eu já saí, o que que custa hoje? Eu começo segunda, que é segunda que é o negócio, né? Bem isso. Deixa eu ver aqui. Administração alimentar. Para quem é mãe, podemos cortar o carboidrato? Então, essa pergunta aí eu também já acredito que vai ser melhor a nutricionista responder, né? A gente vai deixar ela guardadinha para as próximas lives e a gente vai trazer para a nutricionista, né? E ela vai responder sobre isso para você que teve Isso essa. que vai ser legal também na questão da comunidade, né? Porque às vezes a gente está fazendo só o exercício, só cuidando da alimentação, ali vai ser uma troca assim de várias coisas. Então você vai poder fazer perguntas, tirar todas as suas dúvidas. Vai ser um acompanhamento muito próximo, isso que vai ser bem interessante. Sim, eu acredito que vai ser bem, que vai assim ajudar bastante na caminhada, porque a gente tem como o primeiro passo a gente tem que dar, né? E a gente está aqui para te ajudar nesse primeiro passo, que eu sei que é difícil, porque eu, né, muitas vezes já me vi assim, nossa, mas por onde eu começo? Né? Porque a gente acha que a gente sabe como combinar os alimentos, o que fazer. Mas no fim, quando a Uhum. gente faz um acompanhamento, a gente sabe que o negócio é bem mais profundo do que a gente imagina, né? Às vezes, a minha combinação de alimento não é para o seu organismo, né? Porque às vezes eu tenho uma disfunção da tireoide, ou às vezes eu tenho um metabolismo mais acelerado, eu preciso comer um pouco mais de carboidrato, ou então mais lento, precisa dar uma substituída, né? Então é muito individual, né? Isso é muito particular de cada organismo. E por isso que eu acredito que a gente precisa sim ter o acompanhamento adequado. Verdade. Eu vou dar uma olhada aqui se tem mais alguma outra pergunta se a gente não respondeu. Como melhorar olheiras e rugas após a gestação? Dormindo. Tem toda uma questão, né? A água, a alimentação, o descanso, né? A rotina, dormir cedo, né? Que é o mais complicado, né? Para as mães, porque você criar essa rotina de sono das crianças não deve ser fácil, né? A sua, né? Eu, particularmente, durmo a hora que eu quero, né? Porque eu que me mando, né? Mas quando você tem um bebê, quem manda é o bebê, né? Você é só escrava dele por um tempo. Exatamente. Por isso que quando um dos pilares está alterado, igual aqui, um pilar está alterado é o pilar do sono, né? Se um pilar do sono está alterado, então a gente também tem que cuidar dos outros pilares, né? Então, como que está a parte da hidratação, como que está a parte da alimentação, dos exercícios, porque se a gente bagunça todos os pilares, aí vai ter muito mais efeitos, né? A gente vai tentar reduzir danos. Exatamente. Então a gente tem que. É um todo, né? É o todo que se completa. E que não é fácil. A gente precisa, sim, de auxílio, de ajuda, de orientação, né? De conversar, né?
Por isso que eu acredito, né, Mayara, que a sua conta também tenha crescido bastante, né? Porque você fala ali da vida real, das dúvidas, né? Das coisas que acontecem no dia a dia e as pessoas se identificam com você. E isso é muito bacana. Esses dias atrás eu estava fazendo a minha unha na manicure e a gente começou a conversar bastante, né? E eu falo um pouco demais, né? E aí a gente começou ali, eu comecei a falar de algumas dificuldades, de algumas coisas que eu estava aprendendo, e aí outra pessoa que estava perto falou bem assim: nossa, eu já estou aprendendo tanto com essa conversa. E isso é muito interessante, porque você troca, né, as ideias com outras pessoas e você consegue ali até ver, talvez, por um outro prisma o que está acontecendo, né? Às vezes a gente se sente assim, nossa, eu devo ser muito estranha, porque isso está acontecendo comigo, né? Mas não, quando você conversa, você vê, nossa, eu também sou assim. Aí você começa a analisar, ah, eu não sou tão doida assim, né? Porque tem outras pessoas que também estão nesse Não mesmo é todo navio, mundo né? doido. Nesse mesmo barco que a gente, né? Que é a vida. É, é verdade. Eu vou deixar para a última pergunta, porque com certeza você também já deve ter próximos pacientes aí no estúdio. Uhum. Eu vou escolher aqui uma última pergunta. Quero saber se as bolinhas japonesas funcionam para o fortalecimento do assoalho pélvico. Uhum. É assim, existem várias técnicas, né, para fortalecimento do assoalho pélvico, do pavimento pélvico, né? O LPF, ele está sendo muito estudado e é o principal hoje usado, até por fisioterapia pélvica, para estar fazendo esse trabalho, né? Mas a gente vai ter algumas outras lives e vamos ter uma aí com duas fisioterapeutas que vai estar falando mais a fundo sobre essa questão do assoalho pélvico e de como estar ali trabalhando, o que, que a gente pode associar dentro, né? Desse treino. A gente vai ter um treino específico também, principalmente porque depois da gestação a gente tem uma fraqueza, né? Porque estava ali incidindo um peso muito excessivo em cima, né? E enfraqueceu esse assoalho, né? Então a gente vai estar trabalhando toda essa questão, mas vai ser respondido isso aí na live junto das fisioterapeutas aí para vocês. Tá certo? Tá certo. Eu acho que a maioria das perguntas foram respondidas, né? Teve muitas perguntas parecidas, a maioria também de emagrecer a barriguinha, sobre alimentação e essas coisas, que é o assunto da mulherada, né? E aí, então, hoje a gente fica só com essa pincelada do que vai ser o projeto, né? De o que a gente está trazendo, né? Como que vai funcionar. E vão acompanhando por aí, né? Que a gente vai lançando as Sim. coisas, a gente vai anunciando aí como que vai ser. O projeto também vai começar em breve. A gente vem aqui anunciar quando vai começar, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Eu espero que, assim, a gente conseguiu sanar a maioria das dúvidas aí do pessoal. Muito bom participar. Foi minha primeira vez, né, participando de uma live. Bastante vergonha, bastante medo, né? Porque é muita responsabilidade, né? A gente vir aqui falar de um assunto, a gente precisa ser conhecedor, né? E ter domínio sobre ele, né? Então a gente está estudando bastante para estar trazendo aí as novidades para vocês, estar ajudando, né? Vocês a superarem, né? Essa realidade pós-gestação, né? Até mesmo para quem está preparando, quem está querendo tentar, é muito importante você ter o seu corpo já reequilibrado para não sofrer tanto depois. E também quem está gestante também nunca é tarde, né? Para a gente estar começando. Então, essa galera aí que está aí com esse sonho, a gente está super aqui trabalhando para apoiar, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada, Tá bom. Mayara. Está sendo muito bom poder Muito trabalhar com obrigada, Julie. você. E a gente está crescendo aí. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho e que a gente possa Ah, crescer muito muito. obrigada. Muito obrigada a todo Ah, mundo já que tem assistiu. pessoas aí ansiosas, gente. Obrigada por quem assistiu. A live vai ficar salva. Então, manda para a amiga aí que está querendo também entrar na comunidade, compartilha. Ou se você quiser rever a live de novo, então ela vai ficar salva aí pra gente. Tá bom? Um Um beijão, fica beijinho com aí. Deus. Um Uma ótimo boa tarde pra restante de vocês. semana para vocês, tá bom? E Tá bom. Tchau, se beijo. liguem aí. Tchau.